Nessa semana, agora, quarta-feira, anteontem, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que transforma em hediondo o crime de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável. E essa lei foi publicada ontem no Diário Oficial da União e já estará em vigor agora durante a Copa do Mundo, que começa em 12 de junho. Bom, para refletir sobre esse tema e também sobre uma outra lei que foi chamada de Lei da Palmada, é discutido nessa semana, também repercussão no país, nós vamos conversar com a delegada Jocelane de Aguiar, que é a delegada de polícia especializada em atendimento para mulheres aqui de Juí e que também trabalha na área da criança e do adolescente, nessa área especialmente de exploração sexual. Delegada Jocelane, sobre o primeiro tema, lei agora já valendo sobre crime hediondo para exploração sexual de menores de idade ou pessoa vulnerável. Na sua opinião, o que essa lei vem contribuir para o trabalho da polícia e para conter esses crimes, delegada? Na verdade, no meu entender, o que essa nova lei que agora foi sancionada, ela vem jogar luz sobre a questão, o tema da exploração sexual, né? Que é um trabalho que a polícia já vem atuando há muitos anos, e o que essa nova lei nos reafirma ao tratar agora como crime hediondo a exploração sexual é da gravidade da questão, né? O Estado reafirma como a exploração sexual um crime importante e grave e que tem que ser combatido. O fato dele se tornar hediondo, na verdade, quer dizer de uma punição mais rigorosa, né? O cumprimento em regime fechado, desde o início do cumprimento da pena, é isso que trata o crime hediondo. Nós, historicamente, nós temos verificado que o Estado brasileiro tem contemplado a questão da legislação como uma porta de saída mais simples para tratar de alguns temas, né? Ou seja, quando se evidencia uma questão, no caso de exploração sexual, mais uma lei, outra lei, para tratar na verdade nós já temos legislação importante, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Penal também, que trata da questão das várias formas de exploração sexual. Delegada, a senhora acredita que com esta lei, com este novo capítulo, já que há uma legislação também vigente a respeito desse tema, possa haver um declínio no número de casos de incidência de exploração sexual? Olha, não, no meu ponto de vista, não. Eu acho que vem a questão de classificar como crime hediondo, quer dizer que o Estado brasileiro entende como grave, e a intenção da lei eu acho que é essa, né? De que as pessoas se sintam mais, quem está disposto a cometer esse tipo de crime, né, que sintam o rigor da lei. Mas a experiência que a gente tem no dia a dia, quem tem a intenção, a prática, vive disso, não está atento a esses meandros da lei, se é hediondo, se não é hediondo. Ao meu ver, o que tem de importante nessa nova qualificação do crime considerado como hediondo é evidenciar, jogar luz na questão. Eu acho que esse é o grande louvor da nova legislação. Pois é, esse tema, delegado, interessante. A senhora comentou que mesmo com essa lei a senhora acha que não deve reduzir muito esses crimes, porque leis nós temos bastante do país, mas a gente, se olhar os demais crimes e outras áreas, eles continuam acontecendo, né? As pessoas, pela sua experiência que a senhora tem como delegada e pessoa da área jurídica também, as leis, elas não colocam muito medo nas pessoas, delegada? Não, a verdade assim, é que quem está disposto e vive nesse meio sabe que vai ter uma pena. No caso da exploração sexual, a nova legislação não alterou a pena em si, a quantidade de anos, né? Continuou o mesmo. O que a presidente quis evidenciar ao sancionar essa lei é da gravidade
e então colocando como crime hediondo desde o início, inafiançável desde o início do cumprimento da pena em regime fechado. Sim. Né? Uhum. Talvez, delegada, possa trazer algum tipo de avanço no tocante à reforma do comportamento, a mudança de comportamento, principalmente daqueles que atentarem contra uma criança e aí forem enquadrados nessa nova legislação, terão uma pena mais severa. É aí que reside, acho, o grande mérito, delegada. Eu concordo. Eu acho que à medida que for aplicado e que se divulgue os resultados no exato cumprimento da pena, talvez futuramente, a longo prazo, isso de alguma forma reflita no nosso dia a dia, especialmente no nosso trabalho de polícia. Em Juí, aqui na região que a senhora atua, esses crimes sexuais, eles, como estão a sua avaliação? Aumentaram, diminuíram? Como a senhora avalia isso? Nós trabalhamos já há alguns anos essa questão, há muitos anos, na verdade. A Delegacia da Mulher, ela existe desde o ano de 2005 e mesmo antes disso a polícia já trabalhava com esse tema da exploração sexual. Ela se mantém numa média, o número não altera muito ao longo dos anos, né? Nós trabalhamos com várias formas de exploração sexual. A mais evidente e que nos chama mais atenção e que requer uma maior atuação policial é a exploração sob a forma de prostituição, né, das crianças e adolescentes. E isso nós trabalhamos rotineiramente, mas eu entendo que uma atuação preventiva, especialmente por parte do Conselho Tutelar, eu acho que ela tem um resultado ainda mais eficaz para que esses crimes não venham a se efetivar, né? Delegada, e esse tema, outro assunto aqui, lei, ficou começaram a chamar como Lei da Palmada, mas agora essa lei vai se chamar Lei Menino Bernardo, justamente pela morte do Bernardo Boldrini em Três Passos, vizinho município. Essa lei, nessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou a redação final, que estabelece, então, o direito de crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos físicos. A proposta agora vai tramitar também no plenário da Câmara. Claro, não foi aprovado ainda na finalidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Do que eu vi sobre esse projeto de lei que foi estudado, então, aprovado na Comissão de Justiça, é que ele não estabelece penalidades, né? Não é de alçada criminal a respeito da atuação dos pais ou dos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Do meu ponto de vista, ele dá maior poder de atuação, especialmente ao Conselho Tutelar, maior ingerência do Conselho Tutelar no meio das famílias, verificando-se alguma situação de maus tratos. Acho que ele dá mais poder de atuação, outras formas de atuação, especialmente ao Conselho Tutelar, e não exatamente ou diretamente para o nosso trabalho policial. Delegada, o que a senhora pensa especificamente? Por exemplo, bem sabemos aí que isso também remete aos limites, também o limite do próprio bom senso, como nós costumamos dizer. A palmada em si, aquela palmada como muitos de nós nos acostumamos, passamos e que também já estava devidamente incorporado à nossa educação, ela tem distinção, por exemplo, de castigos, de maus tratos, mas a palmada passa a ser enquadrada como crime, aquela palmada talvez mais fraca, mais simples ou mais frequente? Olha, eu acho que realmente você disse muito bem, tem muito de uma questão cultural, né? De um entendimento que a gente recebeu dos nossos pais e recebeu efetivamente, eu no meu caso, palmadas, e muitos outros ouvintes que estão nos escutando, muito mais do que palmadas, sobrevivemos, estamos aí, né? E eu acho que que requer ainda muita discussão por parte da sociedade a respeito desses limites, né? No meu entender, eu acho que requer um estudo social sobre o comportamento atual dos pais com relação, como você disse, à colocação de limites, até onde ir. Hoje, quando nós, enquanto polícia, especialmente da Delegacia da Mulher, nós recebemos notícias de que uma criança está sendo maltratada,
nós trabalhamos em conjunto com o Conselho Tutelar, que interfere naquele meio familiar, faz uma escuta dessa criança, de eventuais testemunhas, requer também um atendimento psicológico a essa criança, um estudo social, para se verificar se está extrapolando, se esses pais estão extrapolando o limite do que se pode dizer que então configura-se uma situação efetiva de castigo físico, de sofrimento, de maus tratos a essa criança. Muito bem, delegada Juscelene Aguiar, obrigado pela participação